E aí pessoal, beleza? Hoje vamos tratar aí sobre mais um tema da Lei 8.112, nossa terceira aula dessa lei. Vamos falar aqui sobre formas de vacância, remoção, redistribuição. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre uma classificação quanto às formas de provimento. Vimos lá na aula anterior várias formas de provimento, certo? E aqui segue uma classificação, olha só. Ela pode ser vertical. Qual é a vertical? É a promoção e a ascensão. Vimos que na aula passada que a promoção é quando você muda de classe dentro de uma carreira. E a ascensão é quando você muda de um cargo, por exemplo, de técnico por um cargo de analista. Só que a ascensão vimos também que foi declarada inconstitucional e depois ela foi revogada. Então, você está subindo na carreira. Então, por isso que ela é vertical. A horizontal temos a readaptação e a transferência. A transferência também foi declarada inconstitucional e posteriormente foi revogada. E a readaptação são formas aí de provimento horizontal. E tem a por reingresso. A por reingresso é que você estava fora do cargo e voltou para o cargo, certo? Então aqui temos a reintegração, a recondução, a reversão e o aproveitamento. Achei importante colocar esse tema aqui, essa classificação, porque é um assunto que eu não vejo cobrar em prova, geralmente, mas que pode ser que venha a cair futuramente. Então, para vocês não serem pegos de surpresa, uma classificação bem simples aí, e aí eu achei importante colocar. Tá? Agora vamos entrar aqui no tema principal da nossa aula, que são as formas de vacância, previsto lá no artigo 33 da Lei 8.112. O que é vacância, galera? A vacância é o despreenchimento do cargo, é o desprovimento do cargo. Se o provimento era o preenchimento do cargo, a vacância é o contrário. Você está despreenchendo o cargo. Olha só, é bem simples. Pensa aí numa forma de vacância, é uma forma de despreenchimento do cargo. Você poderia falar demissão, você está uma exoneração, um falecimento, né? São formas aí de vacância. É bem tranquilo aqui, galera, não tenham medo, é bem simples aqui, tá? Vamos falar aqui rapidinho. Olha só, exoneração, primeiro tópico, é uma forma de desprovimento do cargo. Ela pode ocorrer de duas formas. Quer dizer, vamos voltar aqui. Ela pode ocorrer, existe uma forma, a exoneração no cargo efetivo e em cargo em comissão. Vamos ver aqui. Em cargo efetivo, tem duas hipóteses. A pedido, você pode chegar lá e pedir a exoneração do cargo, tranquilo. Falar, administração, vou trabalhar em outra coisa e eu não quero mais trabalhar aqui. Então você vai lá e pede a exoneração. Então, uma exoneração a pedido. E essa exoneração a pedido, ela tanto pode ocorrer no cargo em comissão como no cargo efetivo, sem problemas. Também existe a exoneração de ofício. Em quais casos que ocorre a exoneração de ofício? Se você não entrar em exercício no prazo. Lembra lá na aula anterior, nas aulas anteriores, que falamos sobre o prazo para o provimento, que é a nomeação. Se foi nomeado, aí você tem um prazo de 30 dias para tomar posse. Prazo esse improrrogável. Depois de você tomar posse, você tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Não entrou em exercício no prazo, o que vai acontecer? Você vai ser exonerado. Lembrando lá um pouquinho na aula anterior, se você não tomou posse dentro do prazo de 30 dias, passou o prazo de 30 dias, não tomou posse, aí torna sem o efeito o ato de provimento. Aqui não. Você não entrou no exercício depois de tomar posse, aqui vai ocorrer a sua exoneração. A segunda forma de exoneração de ofício é se você não passar no estágio probatório. Durante 3 anos, vamos falar sobre o estágio probatório na próxima aula com mais detalhes, mas durante 3 anos você vai ser avaliado. E ao final desse período vai ter uma avaliação, que vai avaliar diversos fatores.
Veremos esses fatores na próxima aula, fique tranquilo. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é se você não passar no estágio probatório, você também vai ser exonerado. Não confundam com aqui, ó, com demissão, porque demissão tem caráter de punição, exoneração não, tá? Agora no cargo em comissão, vimos aí que pode ser a pedido. Você está lá no cargo em comissão e aí você vai lá e pede, não quero mais trabalhar aqui, então você pede exoneração. Você não vai pedir a sua demissão, você vai pedir a sua exoneração. E pode ocorrer também a juízo da autoridade competente. Vimos lá nas aulas anteriores que o cargo em comissão é aquele que não exige prévia aprovação em concurso público. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, simplesmente, você está lá no cargo em comissão e a autoridade que te nomeou pode falar, não me interessa mais você aqui na minha estrutura organizacional. Então, ele vai lá e vai te exonerar, tá? Vamos lá, dando seguimento aqui. Outra forma de vacância é no caso de posse em outro cargo inacumulável. Lá na Constituição, existem os cargos que podem ser acumuláveis. São, acho, 2 cargos da área de saúde, um cargo de professor e outro técnico científico. Aí, nesses casos, são cargos acumuláveis. Então, se você está num cargo público, passou em outro cargo público, aí você fala, pô, esse cargo eu posso acumular? Não. Então, você vai ter que ir lá no seu órgão, vai ter que, nesse novo órgão que você for trabalhar, você vai tomar posse, vai ser nomeado, vai tomar posse. Depois disso, você vai lá no seu órgão original e vai falar, eu quero pedir a minha vacância por posse em outro cargo inacumulável. Entendeu? É diferente de exoneração. Por que isso aí? Porque, digamos lá, você está há 3 anos trabalhando lá num órgão X e adquiriu a sua estabilidade. Aí você vai lá e presta, vamos dizer que você é técnico, aí você presta um concurso para um outro órgão, para analista. Aí você vai lá e toma posse e entra em exercício, né? Tomou posse e você volta lá no cargo, no órgão X e fala, eu quero minha vacância por posse em outro cargo inacumulável, vão te dar a sua vacância. Daí lá mais para frente, você não passa no seu estágio probatório. O que vai acontecer com você? Você vai ser reconduzido para o cargo anterior. Por quê? Porque você pediu vacância lá por posse em outro cargo inacumulável. Você não pediu exoneração. Se você pedisse exoneração, você ia cortar o vínculo ali com a administração. Então, importante isso aqui. Você tem que pedir posse em outro cargo inacumulável. Aqui a readaptação. Coloquei aqui, mas já vimos na aula anterior que a readaptação ela é tanto forma de provimento quanto forma de vacância. A mesma coisa da promoção, ela é tanto forma de provimento como forma de vacância. Na readaptação, só relembrando aqui, você está num cargo A, aí você sofreu limitação, foi para um cargo B. O cargo A foi desprovido e o cargo B foi provido. Já na promoção, você está num padrão, numa classe, numa carreira que é organizada em classes. Então, quando você sai, por exemplo, da classe A para a classe B, você despreencheu a classe A e preencheu a classe B. Por isso que é a forma de promoção e vacância aí, esse instituto. Outra forma bem tranquila, falecimento, morreu, a pessoa faleceu, gerou vacância aí no cargo público. Aposentadoria também, bem tranquilo, aposentou, gerou vacância. E demissão. Essas são as formas aí de vacância, bem tranquilo. Galera, olha só, essas aqui não tem como esquecer. Você pensa, falecimento, teve vacância. Aposentadoria, teve vacância. Demissão, teve vacância. Exoneração, vacância também. São tudo aqui, é bem nítido você ver que houve vacância. Apenas aí a readaptação e a promoção você tem que tomar cuidado, porque é forma de provimento e forma de vacância. O resto é bem tranquilo. Vamos ver mais para frente aí alguns exercícios que eu separei para vocês. E é bem tranquilo isso aí de resolver. Eu coloquei algumas informações aqui sobre a perda do cargo, no caso da demissão. Olha só. Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque a questão de penalidades, aplicação de penalidades, a gente vai ver no nosso curso lá para frente, quando a gente tratar lá de proibições, deveres, o que causa demissão, o que causa advertência,
caso de suspensão. Depois vamos ver sobre o processo administrativo disciplinar, tá? Mas aqui eu quero que vocês guardem só isso aqui, porque isso aqui costuma cair em prova. É importante vocês guardarem isso aqui. Olha só, como é que vai ocorrer a demissão? Primeira coisa, tem que ocorrer a prática de uma infração grave. Segunda coisa, tem que ser apurado mediante processo administrativo disciplinar. Esqueci a palavra administrativo aqui, mas anotem aí no caderno de vocês. Então precisa de apuração mediante PAD. E tem que ser garantido também a ampla defesa. Há uma súmula vinculante do STF número 5, guardem isso aqui. Galera, que falou de súmula, falou de súmula vinculante, guardem, porque pode cair em prova. Tranquilo que isso aqui cai em prova. E é fácil de você matar uma questão. O que fala a súmula vinculante? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, não ofende o Instituto da Ampla Defesa. Então, pode cair na questão, precisa de advogado durante o processo administrativo disciplinar? A resposta é não, não precisa, tá? Guardem isso aí. Então, guardem que precisa ser. 3 coisas. Primeiro, tem que praticar uma infração grave. Segundo, apuração mediante processo administrativo disciplinar, PAD, e tem que ser garantido a ampla defesa, tá? Bem tranquilo aí. Agora vamos falar um pouquinho da remoção. Lembra lá na aula passada, a gente falou que a remoção e a redistribuição não são formas de provimento e nem forma de vacância. Guardem isso. Vira e mexe, o examinador tenta te confundir, dizendo que remoção é forma de provimento ou que é forma de vacância. Mesma coisa para redistribuição. Redistribuição, remoção, falo mais uma vez, não é forma de provimento, nem é forma de vacância. Com essa informação, você mata uma questão aí tranquilo. Não errem esse tipo de questão, beleza? Vamos lá, vamos para a remoção. Instituto da remoção. Primeiro conceito de remoção. A remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro. Está previsto lá no artigo 36, tá? Então você está lá, você está num órgão e aí pode ocorrer uma situação, vamos ver aqui as modalidades de remoção, e você está num órgão X e quer ir para um outro órgão. Por exemplo, você está lá no TRF da 5ª região, aí você quer ir para o TRF da 7ª região. É possível? É possível. Mas para isso precisa ocorrer a remoção, tá? Vamos lá, como é que ocorre? Antes de entrar nisso, eu vou abrir aqui um pouco a redistribuição, que eu quero que vocês se atentem ao conceito, porque com esse conceito vocês matam uma questão de prova sem saber o restante, tá? Já vi muitas questões sobre isso, e apenas com esse conceito de remoção e de redistribuição você mata uma questão. Olha só, presta atenção. Remoção é o deslocamento do servidor. Deslocamento do servidor é remoção. Quando a gente fala em deslocamento do cargo, aí é redistribuição, tá? Guardem isso. Remoção é o deslocamento do servidor e redistribuição é o deslocamento do cargo. Estou repetindo isso várias vezes, gente, porque isso aqui cai em prova. Eu quero que vocês fixem isso. Isso cai muito em prova, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para a remoção. Primeira característica, tem que ser no mesmo quadro, tá? A segunda característica, pode ser com ou sem mudança de sede. Tá? Quando eu falo aqui no mesmo quadro, é dentro do mesmo órgão. Se você está na Receita Federal, você não pode ir para o Ministério da Justiça. Isso não é remoção, tem que ser dentro do mesmo quadro, dentro do quadro da Receita Federal. Tá? Isso é remoção. Pode ser com ou sem mudança de sede. Já vi questões falando aqui que tem que ser só com mudança de sede. Mas bem tranquilo. Vamos lá, as modalidades. Isso aqui é importante também. Vamos aprender aqui sobre a remoção. A primeira modalidade é de ofício. Você está lá na Secretaria da Receita Federal em Tocantins.
Aí a administração chega, ó, tá precisando de gente lá em Manaus, vamos te mandar para lá. Então, isso é uma remoção de ofício, é no interesse da administração. Tá? Vamos lá, próximo. Modalidade é a pedido. Pô, você tá lá no Tocantins, aí aparece uma vaga, aí você quer ir lá para São Paulo. Aí você chega para a Secretaria da Receita Federal e fala, ó, quero pedir uma remoção para São Paulo. Existem algumas possibilidades. Aí a administração vai falar, tranquilo, tem vaga lá, aqui está sobrando, pode ir. Ou seja, a critério da administração. A pedido, existem duas formas. É a critério da administração, independente do interesse da administração. A critério da administração vai ser por livre convencimento da administração. Ela vai julgar necessário, ela vai julgar conveniente se te deve ou não remover para aquela localidade. Tá? Agora existe a remoção a pedido. E aqui vamos ver. A pedido independente do interesse da administração. São situações que você vai pedir a remoção e a administração vai ter que conceder, porque independe do interesse dela, tá? Então vamos lá, quais são as possibilidades? São 3 possibilidades, para acompanhar cônjuge ou companheiro, e esse cônjuge ou companheiro seu pode ser civil ou militar, tá? De qualquer ente federativo, estado, União, qualquer um, e qualquer poder legislativo, executivo ou judiciário. Então, se o seu cônjuge companheiro foi removido para uma outra localidade de ofício, no interesse da administração, então você ganha o direito de ser removido para aquela localidade também. E aí, cara, independe do interesse da administração. Aqui buscas manter o convívio familiar. Então, se o seu cônjuge ou companheiro for removido, isso ocorre muito com os militares, né? O militar ele fica sendo removido de um estado para o outro constantemente. Então, se você é cônjuge ou companheiro de um militar e ele for removido para outra localidade, você pode ir lá no seu órgão e pedir a remoção e essa remoção vai ser concedida, porque independe do interesse da administração. Outra situação, outra possibilidade é por motivo de saúde. Aí eu coloquei de quem? Aí pode ser de você precisa fazer tratamento em outra localidade porque na sua região não tem tratamento de saúde adequado e você precisa ir para outra localidade. Nessa situação, você pode pedir a remoção e aí independe do interesse da administração. Também pode ser do cônjuge ou companheiro, para tratamento de saúde de cônjuge ou companheiro, ou de dependente, que viva às suas expensas. E esse dependente tem que constar nos seus assentamentos funcionais. Tá? Os requisitos, tem que ter a comprovação por junta médica oficial. Tá? Esse aí são quem pode e os requisitos. Outra coisa, outra possibilidade que independe do interesse da administração é quando há processo seletivo interno, de acordo com as normas do órgão. Aqui é o famoso concurso de remoção. Vira e mexe, alguns órgãos fazem concurso de remoção interno e aí as pessoas vão, participam desse processo seletivo e aí elas ganham o direito aí de ser removidas independente do interesse da administração, tá? Bem tranquilo, galera, remoção, bem tranquilo. E assim, é um assunto que vocês, depois que forem servidores, é um tema aí que vocês vão utilizar aí, talvez, né? Aqui, coloquei um prazo, está previsto lá no artigo 18. Depois que você puder aí, dá uma lidinha nesse artigo, porque ele vai falar sobre o prazo. Eu coloquei aqui a transcrição dele, só para a gente ver rapidinho, olha só. O servidor que deva ter em exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Tá? Então, qual é o prazo? Você foi removido, você está, por exemplo, está lá no Amazonas, foi removido lá para o Rio Grande do Sul. Então, você vai ter um prazo mínimo de 15 dias
e um prazo de máximo de 30 dias aí para efetuar o seu deslocamento e se apresentar na nova unidade de trabalho. Tá? A redistribuição, vamos lá entrar nela. O que é a redistribuição? É o deslocamento do cargo. E esse cargo, diferentemente lá da remoção, que é o deslocamento do servidor, aqui é o deslocamento do cargo. E esse cargo pode estar ocupado ou vago. E pode ser no âmbito do quadro geral de pessoal. Tem que ser no mesmo poder. Necessita de prévia apreciação do órgão central, do CIPEC. E os requisitos, vamos lá, eu elenquei aqui vários requisitos que está lá no artigo 37. O primeiro, tem que ser no interesse da administração. 2, os cargos têm que ter equivalência de vencimentos. Tem que ter a manutenção da essência das atribuições do cargo. A vinculação entre os graus de responsabilidades e complexidades, o mesmo nível de escolaridade e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais. Tá? Então aqui, por exemplo, já ocorreu lá no tribunal, né? Ocorreu uma redistribuição do TJ, está dentro do mesmo poder, para o Supremo. Então, saiu um cargo lá do TJ e foi lá para o Supremo esse cargo. E esse cargo estava provido, ele estava ocupado. Que é aqui que eu vou entrar nesse tema com vocês. Ó. É a chamada redistribuição por reciprocidade, permuta. Nessa situação, foi um cargo do Supremo para o TJ e foi um cargo do TJ para o Supremo. Eram os dois cargos aí de analista, então aí a redistribuição por reciprocidade, permuta. E aqui, ó, eu coloquei algumas características que tem que ser entre cargo provido ou outro vago. Pode ser assim, por exemplo, nessa situação lá que eu citei de exemplo, os dois cargos estavam preenchidos, mas pode ocorrer também um cargo estar preenchido e outro não. Você trocar por por exemplo, podia estar o cargo vago lá no Supremo, aí vem um cargo provido para o Supremo, e foi esse cargo vago para o TJ. É tranquilo isso aí, pode ocorrer. E aqui, ó, eu coloquei para vocês anotarem, eu não anotei muita coisa sobre isso, mas depois vocês que forem fazer concurso aí para o Poder Judiciário, dá uma lida nessa resolução aqui, ó, 146, é uma resolução do CNJ. É bem pequenininha, mas só para vocês se aprofundarem um pouquinho aí no tema, é bem interessante, tá? Bom, finalizamos aqui a nossa aula de hoje, uma aula bem tranquila, bem curtinha, mas conseguimos abordar temas aí interessantes. Vamos fazer uns exercícios aqui rapidinho? Vamos lá, ó. Trouxe 10 questões aqui bem simples para a gente fazer, assim, porque o conteúdo é simples, né? O conteúdo é tranquilo. E aí vocês vão ver que as questões são muito fáceis de resolver depois de ter visto isso. Vamos lá. Número 1. FGV, exame da ordem. As alternativas a seguir apresentam condições que geram vacância de cargo público, à exceção de uma. Qual é? Vamos lá. Falecimento. Falecimento, vimos lá que gera vacância. Promoção também. Aposentadoria também. E licença para tratar de interesse particular. Essa vai ser a nossa resposta. Né? Não está elencada lá no artigo 33, que trata sobre a vacância. Né? Não está elencada lá nas possibilidades. Então vamos lá. Falecimento tá, promoção tá e aposentadoria tá. Lembrando aqui que a promoção gera vacância e gera provimento ao mesmo tempo. Número 2. Ainda com base no dispositivo da Lei 8.112 e na Constituição Federal de 88, julgue o próximo item. O servidor que for nomeado para o cargo de provimento efetivo será submetido, após a entrada em exercício, a estágio probatório de 3 anos, na qual será avaliado com base na sua assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Isso aí tem que estar correto. E vamos falar isso na próxima aula, mas guardem aí que está correto. Vamos lá. Item 3. A perda do cargo de servidores públicos não pode resultar de avaliação periódica de desempenho relativa às funções do cargo.
errado, né? Vimos lá a exoneração, quando você não passa na avaliação periódica, que... não, aqui é a avaliação periódica de desempenho. Bom, pode ocorrer a perda do cargo nesse caso, sim. Letra B. Impõe que a administração instaure o processo administrativo, não sendo, contudo, exigida defesa técnica por advogado. Essa é a resposta da nossa questão, né? Impõe que a administração instaure processo administrativo. Vimos lá que é um dos requisitos, que tem que ser mediante PAD, processo administrativo disciplinar. Não sendo, contudo, exigido defesa técnica por advogado, que foi aquele item lá da súmula vinculante do Supremo, né? Número 5. Resulta de sentença judicial transitada e julgado, desde que tenha havido processo administrativo disciplinar. Se for resultado de sentença judicial transitada em julgado, vamos falar isso aqui mais para frente, mas não precisa que haja o PAD, porque é uma sentença judicial. Aplica-se também a empregados de sociedade de economia mista em empresas públicas. Errado, né, galera? Aqui a lei se aplica aos servidores públicos. Lá na sociedade de economia mista em empresas públicas é CLT. Então, falsa questão. Deve decorrer de processo administrativo, com apuração preliminar por meio de sindicância. Vamos ver sobre processo administrativo disciplinar e sindicância mais para frente, mas a sindicância ela visa apurar fatos menos graves, então não precisa de sindicância. Tá? Número 4. O deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, de acordo com a Lei 8.112, denomina-se, olha só, deslocamento do servidor. Se é deslocamento do servidor, só pode ser remoção, né, galera? Remoção. Número 5. Conforme a Lei 8.112, o deslocamento do cargo, olha só, deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro cargo ou entidade do mesmo poder, denomina-se redistribuição, né, galera? Vimos que deslocamento do cargo é redistribuição. Número 6. Opa, passou muito aqui, vamos voltar. Número 6. Vamos lá. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal, e foi removida no interesse da administração. Julgue o item seguinte à luz do disposto da Lei 8.112. É correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Errado, né, galera? Vimos lá que nas formas de remoção existe aquela que não há interesse da administração, que independe do interesse da administração, que um dos casos é quando o cônjuge companheiro for removido de ofício para outra unidade. Aí vai ocorrer uma remoção independente do interesse da administração. A remoção que depende do interesse da administração é remoção somente a pedido. Vimos lá, né? Número 7. Cláudio, servidor público federal, lotado na capital federal, pediu remoção para o estado de São Paulo. Então aqui, ó, pediu. Então uma remoção a pedido, que depende do interesse da administração. Continuando. O pedido foi deferido pelo órgão ao qual ele pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa, também servidora pública federal, lotada em Brasília, solicitou remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido de Cíntia foi negado. 15 dias depois de ciência da decisão, Cíntia apresentou o recurso, que não foi conhecido por ter sido apresentado fora do prazo. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe imediato, se ausentou do serviço durante o expediente para auxiliar a mudança de Cláudio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com fundamento na Lei 8.112. Vamos lá. A administração agiu corretamente ao indeferir o pedido de remoção para acompanhar o cônjuge formulado por Cíntia.
uma vez que Cláudio foi removido no seu interesse e não no interesse da administração. Questão correta, né, galera? Cláudio, olha só, Cláudio ele foi removido, ele pediu remoção, então foi uma remoção a pedido, que depende do interesse da administração. Em seguida, a Cíntia pediu a remoção com base na remoção de Cláudio, e ela foi lá e pediu a remoção para acompanhar cônjuge. Só que vimos que lá, para acompanhar cônjuge, o cônjuge tem que ser removido de ofício, não foi o caso. Cláudio ele fez o pedido para ser removido, entendeu? Então, por isso que o pedido dela foi negado, tá? Vamos lá, próxima questão. A vacância de um cargo público não decorrerá de reversão. Reversão vimos que é forma de provimento, né, galera? Já é a nossa resposta da questão. Falecimento é exoneração, é uma forma de vacância. Readaptação é forma de provimento, forma de vacância ao mesmo tempo. E aposentadoria. Lembrando aqui que reversão é a volta do servidor aposentado para o cargo. Vimos lá na aula passada. Vamos lá, questão 9. Nos termos da Lei 8.112, assinale a alternativa que apresenta a hipótese que implica simultaneamente em vacância e provimento de cargo público. Aqui você lembra, quais são as formas de provimento e vacância ao mesmo tempo? Temos a promoção e a readaptação. Basta procurar uma dessas alternativas aqui na questão, que é a letra D. Lembrando aí, readaptação e promoção, forma de provimento e vacância ao mesmo tempo. 10. Conforme prevê a Lei 8.112, o Instituto que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a vacância do cargo público decorrerá, dentre outros, de... Vamos lá, analisar cada questão aqui. Letra A, exoneração, é forma de vacância, beleza. Demissão, forma de vacância, tranquilo. E promoção, forma de vacância e forma de provimento. Letra B, falecimento, readaptação e nomeação. Aqui a nomeação não é forma de vacância, é só forma de provimento. Letra C, remoção. Vimos que remoção não é forma de provimento nem de vacância, então errado aqui. Letra C, permuta. Não, permuta é o que o pessoal chama aí de remoção por permuta, mas não é forma de provimento nem de vacância. E letra E, aproveitamento, é forma de provimento, né? Então, a única questão aí correta, a letra A. Bom, galera, finalizamos nossa aula por hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, pode colocar aí nos comentários que a gente tem o prazer aí de responder. Valeu e até a próxima aula.